Um outro povo, assim, que ao contrário, né? Os espartanos são muito valorizados por uma coisa que não fizeram. E a gente tem, por exemplo, dentro da nossa história, a influência de Portugal para o mundo que a gente praticamente não ouve falar, né? Tipo assim, se você parar A gente só ouve falar aqui do Brasil, né? Que eles colonizaram e tal. E ouve falar mal pra caramba, né? Sim. Tipo, a desgraça do início ao fim, né? Sim, sim. Você não ouve falar, tipo assim, como que o impacto, por exemplo, das navegações, como que mudaram o mundo, né, cara? Porque você imagina, uma criança aprender só que foi escravizado, matou todo mundo, destruiu o Brasil, né? Você fica com a percepção que eles foram os maiores, tipo, que eles só fizeram mal pra humanidade. Como se eles fossem diferentes de qualquer outro povo, cara. Sim, sim. Entendeu? Como se os europeus é que fossem o câncer da história, mas todos os povos, em todas as épocas, sempre tiveram suas próprias ambições. Claro. O fato é esse. E eu ouvi falar que a maioria das pessoas, os índios que morreram aqui, não morreram sendo mortos, morreram por causa de doenças. Isso é o que os estudos dos últimos 20 anos têm mostrado. Então é recente. Os últimos 20 anos com a arqueologia, os achados, as pesquisas de ossos, né, do DNA, têm apontado, assim, largamente para a doença. Então, de fato, cara, você imagina, um português chegar aqui, meia dúzia de português, cara. Meia dúzia de português contra mais de 5 milhões de indígenas que tinham espalhados aí pelo Brasil, né? Os caras conseguiram matar todo mundo, assim. Simplesmente matar todo mundo, não cara. parece factível, né? Com um mosquete que levava 20 segundos para ser recarregado. Sendo que os caras tinham flecha também, né? Tinha flecha, e os caras eram guerreiros, cara. Sim. Os indígenas eram guerreiros, vamos dizer, fortes, né? Eram guerreiros preparados. Sim, eles ficavam brigando entre si, eles aprenderam a arte da guerra também através dos seus cara. próprios... Então, assim, eles tinham todo esse preparo para encarar um invasor, sim, cara. Porque a gente não tá falando de uma K-47 no século XVI. Sim, que você podia sair descarregando um pente e matar 50, 70, 80 numa... O nível não era tão diferente, assim, de tecnologia, né? Eles tinham armamento de fogo? Tinha. Isso dava um poder para eles? Dava. Mas tem relatos de portugueses perdendo batalhas aqui contra indígenas. Principalmente nos primeiros momentos ali. Porque os indígenas conheciam o terreno, podiam fazer alianças com outros povos, né? Tinham, além disso, a própria arte da guerra deles. Então, vários fatores faziam os indígenas serem fortes também do ponto de vista bélico, né? Mas, assim, é aquela velha história do opressor e oprimido, né, cara? Então, tem uma narrativa que impede, basicamente, de ver o lado bom, positivo da situação, né? Imagino que, tipo, a invenção, digamos assim, da navegação é aquém a invenção do avião da era moderna, né? Sem dúvida. Tem historiadores famosíssimos, assim, respeitadíssimos, que comparam com a era espacial. Com ir à Lua, por exemplo. Se for para pensar, né? Os caras travaram o globo. Exatamente. O ponto é esse. Agora, você imagina o seguinte, Monark. Você tá lá num navio. Porque o que a gente aprende pouco. E quando a gente aprende, isso eu digo por experiência própria mesmo, né? Quando você aprende superficialmente. Porque você tem as agendas mais específicas para tratar, né? Então, essa parte aí da conquista, da influência para o mundo é pouco falado. Caravela. Uma navegação, uma invenção portuguesa, né? O galeão de guerra, uma outra invenção portuguesa. O navio de linha, né? Então você vai tendo assim várias... A carraca, na verdade os três principais, a caravela, galeão e a carraca, foram os navios usados para desbravar o mundo, cara. E se não fosse por essa invenção que foi dos portugueses, a gente não tinha isso. A gente não tinha essa conexão do mundo. Pode crer. Né? E a gente não ouve falar, por exemplo, de nada disso. Inclusive, agora vai ter até uma série, cara. Não sei se você já ouviu falar na Amazon, chamada Sem Limite. Não vou falar. Vai contar a história do Fernão de Magalhães, que vai ser até no papel do Rodrigo Santoro, cara. Olha, legal. Ele vai ser o Fernão de Magalhães, que é um navegador português. E o cara, né, é o primeiro a fazer a primeira navegação global. Global? Foi o primeiro não? Foi o primeiro... Ele morreu um pouco antes, mas foi ele que arquitetou todo o plano da primeira circunnavegação global. Mas que louco devia ser naquela época. Loucura, imagina você descobrir, a gente tem noção que tem um outro continente aí. E a gente quer explorar essa porra. Devia ser uma sensação de aventura muito foda, né? Muito, cara. E de terror, né? Também, né? E de terror, cara. A galera minimiza muito. Muita gente minimiza muito isso, né? Mas, cara, você ficar 30 dias à deriva, às vezes, em alto mar, era uma das coisas mais aterrorizantes que podia acontecer com qualquer navegador. E sem saber se vai voltar, né?
É tipo uma missão suicida, né? Tu imagina, por dia, cada navegador só tinha direito a tomar um copinho de 250 ml de água. Nossa. Por dia. E devia ser um sol do caralho. Eles cozinhavam com água do mar. Então tu imagina como que ficava a comida. Salgada pra caralho. Aí vai precisar de água pra... Porra, entendeu, cara? Deve Então ser muito difícil, né? era difícil. Escorbuto, cara. Doença por falta de vitamina C. Aham. A galera literalmente ia apodrecendo no mar. Né? Ia apodrecendo. Claro, fizeram muita... vamos dizer, do ponto de vista histórico, óbvio que a gente nunca vai esquecer e nunca vai dizer que a escravidão foi uma... simplesmente qualquer coisa, Não, né? é horrível. Horrível, ruim cara. Pra caralho, sim. Não tem como você fechar os olhos pra isso. Isso tem que ser contado. Sim, mas não foi só isso que aconteceu também, né? Exatamente. E assim, fazia parte da época, cara. Infelizmente, a escravidão, né, fazia parte do contexto mundial. Era igual os gregos deixando bebês na floresta, né? Exato. Muita gente diz assim, poxa, lá na Grécia, na Roma Antiga, os caras, os romanos eram mais leves, né? Eles davam mais liberdade pros escravos, podiam comprar sua liberdade e tal, embora isso aqui também acontecia, né? Mas, tipo, existia um tipo de escravização que era contra os cristãos, principalmente, especificamente, que era que eles trabalhavam em minas, que era chamada de metala o nome do tipo de escravidão. Os caras iam para debaixo da mina, ficavam lá subterrâneo e não saíam nunca. Nunca? Só saíam mortos. Então, uma vez que o cara ia para debaixo da terra trabalhar nas minas, ele só saía morto. Caralho, parece muito cruel essa porra. Sem dúvida. Mas assim, a gente só vê esse lado, no lado romano, escravização romana é uma escravização mais branda, cara, que nada. Mas a gente tem essas outras nuances aí que são muito intensas. Então, escravização, cara, é sempre ruim, em qualquer época. Claro. Só que ao mesmo tempo, se você tivesse lá, você fazia alguma coisa diferente, cara? Não sei, né? Eu acho que se eu estivesse lá, provavelmente eu era um escravo. Pois é, cara. Se eu estivesse lá, se fazia parte da cultura, 99% das pessoas achavam que era normal, eu faria diferente? Pô, é bem difícil, né, cara? Sim. Fazia parte da época. A chance de eu também fazer parte desse tipo de esquema era muito grande. Só que hoje existem os iluminados, que estão acima de todos e que mesmo se voltasse 500 mil anos, agiriam diferente do que todo mundo lá no passado agia, entendeu? Parece, mas não é assim. Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Mas, por exemplo, esse lance, não só dos portugueses, holandeses também, cara, tem muita história que não é contada e que foi, assim, coisa épica, cara.